Olá, pessoal! Nós estamos aqui novamente para mais um podcast dos profissionais da equipe Zap Reequilíbrio em Novo Hamburgo. Eu me chamo Cristiane Zappellini, sou fisioterapeuta, fundadora e coordenadora da clínica Zap Reequilíbrio. Quem está aqui conosco hoje é o Dr. Gui Alexandre Krelin. Ele é PhD em naturopatia, é homeopata e engenheiro químico. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Cristiane. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a Maria Cristina, com você, e conversar sobre um tema super importante, que é a saúde integrativa, e com essas ilustres terapeutas da Zap Reequilíbrio. Que legal. Maria Cristina Seidel é pedagoga, consteladora familiar e mestre em Reiki. É a nossa convidada de hoje também. Tudo bem, Maria Cristina? Tudo bem, Cris. Boa tarde, Gui. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho das nossas experiências, dos nossos saberes, dentro desse contexto maravilhoso que são as terapias integrativas. Isso. Bom, vamos começar então com a pergunta que todo paciente quer saber. Dr. Gui, você como engenheiro químico, como explica a eficácia da homeopatia, sendo que não tem nenhum produto químico dentro da homeopatia? Uma boa pergunta e complexa. A engenharia química, ela traz uma bagagem muito forte de conhecimento para mim, porque a todo instante estão ocorrendo inúmeras reações químicas no nosso organismo. E a homeopatia, ela atua no campo energético, no campo sutil, que também é química, porque lá estão os elétrons, os átomos, os fótons, né? E o medicamento homeopático, ele não tem a substância tóxica, não tem matéria, né? Ele é energia do elemento químico que foi potencializado e ultradiluído para fazer a homeopatia. Tá? E por ele ser pura energia, ele atua no campo energético. Ele vai atuar no desequilíbrio energético, desde que a força vital dele, a força energética dele, seja semelhante à força que desequilibrou o organismo. Ou seja, semelhante cura semelhante. Portanto, questões emocionais, um estresse emocional muito forte, estresse físico, mental, eles vão criar uma modificação na estrutura do campo energético. Pensamentos negativos, emoções negativas, uma alimentação inadequada, uma alimentação tóxica, uma patologia aguda, uma patologia crônica, elas desequilibram o campo energético. Elas começam a baixar a vibração dos elétrons, podendo mudar até a rotação do elétron. E aí a homeopatia, ela entra para fazer um rearranjo atômico e um rearranjo energético para buscar o equilíbrio novamente, buscar a homeostase. Então, por exemplo, um medicamento homeopático, que é pura energia de uma flor, de uma planta, de um mineral, de um animal, de substâncias sintéticas também, ele vai atuar no campo de energia. E como cada pessoa tem um campo de energia específico, é único o campo de energia de cada um, as homeopatias também são únicas para cada pessoa. Então, você pode ter o mesmo sintoma, pode ter a mesma patologia, duas pessoas, mas podem ser homeopatias diferentes, dependendo do campo energético. E nessa lei da homeopatia, uma das principais leis, que semelhante cura semelhante. Alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que está com insônia, está com dificuldade de dormir. Se for compatível com o campo energético dela, uma homeopatia pode ser café. O café,
ele tem a cafeína, ele de certa forma, ele dá insônia, né? Mas ele vai curar a insônia, porque semelhante cura semelhante. Outro exemplo, pessoas que trabalham em postos de gasolina. Aí dando um exemplo de um produto sintético, tá? Essas pessoas estão expostas a gases do petróleo, gases de gasolina, de diesel, né? Trabalhando o dia inteiro exposto a esses gases que podem, de alguma forma, intoxicar o organismo. Uma homeopatia, se for compatível com o campo energético, é o petróleo. Então, semelhante cura semelhante. Uma questão que mostra como as homeopatias são criadas, né? Como elas são estudadas, como ela é feita a matéria médica. Você pega uma homeopatia e testa numa pessoa sadia. E aí você vai ver quais são os sintomas, quais são os comportamentos que essa homeopatia vai gerar naquela pessoa. Então, aquela mãe que tem uma criancinha e dá toda noite um chazinho de camomila para ela dormir, mesmo que ela não esteja precisando, o que pode acontecer? Ela pode ficar super irritada, essa menina, porque ela vai ficar intoxicada pela camomila, ela vai criar patogenesia da camomila. Então, é o semelhante curando semelhante, uma das principais leis, né? E aí, então, a homeopatia, ela realmente é única para cada pessoa. E ela não vai tratar como um medicamento alopático o sintoma. Ela vai tratar a pessoa de forma integrativa, porque ela vai tratar o campo da pessoa. E patologias assim muito graves, muito crônicas, né? Elas podem afetar, por exemplo, a rotação dos elétrons de vários átomos ao mesmo tempo, dando uma fragilidade enorme, um desequilíbrio enorme na pessoa. E como que isso é tratado? Pode acontecer um tratamento a longo prazo com diversas homeopatias, mas assim seguindo uma prescrição como se fosse o descascar de uma cebola. Você tem uma cebola com várias camadas, então se prescreve um remédio homeopático compatível que vai atuar naquela primeira camada da cebola. Depois vai para um segundo medicamento homeopático ou aquele mesmo, mas numa potência maior, e assim você vai equilibrando novamente a pessoa. Então, nós podemos dizer que a homeopatia trabalha a nível de informação para o corpo. Sim, energia e informação. Então, nosso corpo, ele tem uma grande capacidade de autocura, né? Ele tem uma capacidade inata de autorreparação. Só que nós precisamos dar condições para esse corpo, para ele poder se recuperar, se regenerar. Uma boa alimentação, uma boa nutrição, uma boa qualidade do sono, uma higiene mental, emocional. Eu trabalho dentro da área da microfisioterapia, né, e nós estimulamos muito o corpo a ele trabalhar nesse movimento de autorreparação. E a homeopatia também, né, é uma ferramenta aí que estimula o corpo a ele se autorregenerar. Muito interessante, são terapias complementares, né? E uma grande diferença assim do tratamento é porque a doença ela pode estar inicialmente no campo energético. E aí, a partir do momento que você só atua no sintoma, lá no físico, você não está tratando a causa, a origem. E aí é a importância da homeopatia, que ela vai atuar no campo de energia. E falando em campo de energia, que hoje o nosso assunto é mais sutil, Maria Cristina, você que é mestre em Reiki, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o que é o Reiki, que às vezes as pessoas não entendem muito bem, têm dificuldade para entender o que é o Reiki. Então, o Reiki ele é um sistema de cura natural, né, que também trabalha, como o Gui falou, da homeopatia, num primeiro momento no campo sutil,
na energia da pessoa. E esse sistema de cura natural, ele teve sua origem no Tibete, né? Então a origem dele é tibetana, mas ele foi redescoberto no Japão por Mikao Usui, que é o precursor desse sistema de cura que a gente chama sistema Usui de cura natural. Então, Reiki, esse ideograma, né, que simboliza o Reiki, que muitas vezes a gente vê aquele desenho do Reiki e não sabe exatamente o significado que ele tem, é o equilíbrio, a nutrição do nosso corpo, né, da nossa vitalidade, da nossa energia Ki, ou Chi, ou Prana, através da canalização da energia cósmica universal. Então, no momento que nós aplicamos o Reiki, nós nos conectamos com a energia cósmica universal, com essa grande fonte que sustenta tudo que existe na natureza, e canalizamos a energia necessária para a nossa energia vital. E também como o Gui falou da homeopatia, muito pessoal. Cada pessoa precisa de uma quantidade de energia, né? E que o nosso corpo, através da sua sabedoria, direciona essa energia para aquele lugar onde naquele dia, naquele momento que está se auto-aplicando o Reiki ou que está recebendo o Reiki, é necessário. Então, no Reiki nós trabalhamos com os chakras, que são vórtices de energia, que conectam essa energia através dos campos sutis, transferindo essa energia para o nosso corpo emocional, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo físico e espiritual. E a partir dele, então, a gente consegue nutrir, né, todos os nossos sistemas para que a gente tenha uma boa saúde física, mental, emocional, espiritual, de forma adequada, né? Então, o Mikao Usui, ele nos deixou uma frase que eu gosto muito, que diz: cuidar bem da sua energia é a maior demonstração de amor próprio. E eu acho que isso, assim, dentro desse contexto das terapias integrativas, serve para todas as terapias, porque quando a gente busca esse autocuidado, é a maior demonstração que nós podemos ter de amor por nós mesmos. Então, o Reiki, ele é uma técnica de puro amor. Então, a gente, quando está canalizando o Reiki, tanto para a gente quanto para outras pessoas, a gente sente uma paz interior muito grande, né? A gente consegue ficar centrado no aqui e no agora e viver este momento com harmonia. E a energia do Reiki, ela é inteligente, né, Cristina? Porque onde tu aplica, ele automaticamente equilibra para pontos que têm menos energia, sempre buscando esse equilíbrio. Exato. Né? E sem que a gente precise pensar assim, para onde que eu vou conduzir essa energia? Qual é a parte do meu corpo, qual é o chakra que nesse momento está necessitando mais dessa energia? Não. Simplesmente a gente recebe essa energia e o nosso corpo direciona para aquele lugar onde naquele dia, naquele momento que muda, né, de um momento para o outro, esteja necessitando. Acho importante também falar dos chakras, que são os centros de energia do corpo, né? E que o Reiki trabalha. Nos cursos de Reiki você explica bastante sobre cada chakra. Muito sobre cada chakra. E até gostaria que tu falasse um pouquinho sobre os níveis. Tem o nível 1, nível 2, nível 3 de Reiki, porque tu dás o curso, sim, né? Sim. E assim como o Gui falou sobre as emoções, né? Eu gosto muito disso, a gente aprofunda um pouco mais nos cursos, né? Que cada emoção ela tem uma casa no nosso corpo. Então, por exemplo, a casa da raiva é o chakra do plexo solar, né? A região do nosso estômago, de todos os órgãos que estão envolvidos no sistema digestório. A casa das mágoas, dos ressentimentos, das tristezas, são os nossos pulmões. O nosso coração também, né? Então, tudo isso é vibracional e começa, como o Gui colocou também, lá no campo sutil. E se a gente não der atenção e tratar só o corpo físico, a gente não vai conseguir chegar na causa.
E o reiki, então, ele vai trabalhando por camadas também para acessar justamente a causa daquele desequilíbrio que está se apresentando no corpo físico já muitas vezes, mas que não está sendo tratado a nível emocional. E quanto aos cursos, então, a gente tem 4 níveis, né? Mas na verdade a gente fala que são 3 níveis, porque o nível 3 ele é dividido em A e B. Então o nível 1 é o nível onde a pessoa ela aprende a como fazer o autotratamento, né? Ela se aplicar o reiki. No nível 2, ela aprende como fazer o tratamento do reiki em outras pessoas e como enviar reiki à distância. Esse é o grande momento, né, do reikiano para poder enviar reiki à distância. No nível 3A, então, a gente trabalha a nível mais espiritual, né, um nível mais profundo do campo espiritual. E o nível 3B é o que a gente chama de mestrado, quando a pessoa conclui o sistema Usui de cura, então ela se forma como mestre de reiki Usui. Então é importante ressaltar essa questão de que a doença, para ela chegar no físico, ela teve que passar por um campo sutil, né? E principalmente a questão das emoções acumuladas no corpo. Então, eu trabalho muito dentro da área da microfisioterapia, estimulando o corpo a ele liberar essas cargas emocionais, né? Então, a microfisioterapia é uma especialização da fisioterapia para tratar exatamente isso, liberando, aliviando essas cargas emocionais para que elas não virem uma patologia física, né? E esse cuidado que a Cristina falou com a energia, né? Essa intenção de cuidar, isso é para todo tipo de tratamento, para todo tipo de terapia, né? Porque a intenção é a primeira etapa da cura. Né? E a energia, como tudo no universo é energia, então, pensamento tem energia, emoção tem energia, o alimento tem energia, como nós reagimos a tudo isso é energia. E realmente, se não cuidar, tem um grande potencial de adoecer. Tem a tua palestra, ela fala de uma expressão muito interessante, que é estamos superalimentados e mal nutridos. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa expressão. Sim, a Cristina comentou muito de nutrição. Bem, na minha palestra eu falo essa expressão, né, superalimentados e malnutridos, que é uma expressão de um livro da Ana Maria Primavesi, que foi uma pessoa que contribuiu muito para a agricultura saudável. E ela está relacionada a uma dieta assim, concentrada em produtos industrializados, concentrada em aditivos químicos de sabor, de espessantes, de aroma, agrotóxicos, açúcares diversos, adoçantes, transgênicos. Né? Seria uma dieta, então, muito pobre em fibras, que seriam as frutas e vegetais, rica em calorias e pobre em nutrientes. E esse tipo de dieta associada ao estresse que nós temos no dia a dia resultam em doenças crônicas, degenerativas, resultam em alergias, intolerâncias alimentares, problemas de digestão. E o pior, por tabela, todas as pessoas que estão se alimentando com essa dieta, a família, né, que está se alimentando com essa dieta, adoece em conjunto. E a desnutrição, ela é conhecida mundialmente, ela é reconhecida. E pelo fato de ter um baixo consumo de frutas e vegetais. Isso é, assim, todas as organizações de saúde têm essa informação. Só que o que está acontecendo também é que nos últimos anos, principalmente, existem estudos em vários países, desde 1935, todo ano
analisando os micronutrientes de determinadas frutas e vegetais. E o que se observa é que esses micronutrientes estão caindo no decorrer do tempo. Isso tem alguns fatores, um deles são as monoculturas, as mudanças de culturas agrícolas, mas tem um assim que está muito relacionado, que chama muita atenção, é o final da Segunda Guerra Mundial, o final das grandes guerras, onde as indústrias químicas que estavam focadas em produzir armas químicas para a guerra, eles tiveram que encontrar um novo mercado. E esse mercado foi a agricultura, que seriam os agrotóxicos. Então, nesse estudo mostra que o agrotóxico tem uma relação com a queda dos nutrientes. Só que essa palestra eu vou abordar um outro fator, que é a energia vital dos alimentos. Porque o alimento ele não é só proteína, gordura, carboidrato, não é só matéria. Ela tem um componente fundamental para a nutrição das nossas células, que é a energia vital. E aí nessa palestra eu vou conversar, eu apresento quais alimentos que têm uma energia vital mais alta, quais alimentos que têm uma energia muito baixa, como que se pode aumentar essa energia vital, como se pode destruir essa energia vital. Então, da mesma forma que ela é criada, ela pode ser destruída. E ela tem uma relação muito grande com, principalmente, alimentos crus, que têm o maior potencial de energia vital. Tem uma relação muito grande com o sol, que é fundamental para qualquer ser vivo, e com a fotossíntese. Os agrotóxicos, por exemplo, prejudicam a fotossíntese. E aí já tem uma redução da energia vital. E nessa palestra eu vou também abordar um estudo científico que foi a minha tese de doutorado. Nesse estudo eu mostro como aumentar a energia vital. E comparo, então foram vários experimentos, né, vários testes com tomate, com a plantação de tomate, tratados com diferentes processos energéticos, homeopatia, chama violeta de Saint-Germain, o Quantec, que é um equipamento que emite frequência à distância. E aí esses tomates produzidos foram comparados com o tomate comprado no supermercado, do setor não de orgânicos. E aí eu mostro primeiro a existência dessa energia vital através de uma fotografia que captura a energia vital do tomate, que é a foto de bioeletrografia, a foto Kirlian, e eu comparo essas fotos, esse campo energético de cada experimento e comparo com o tomate do supermercado. E aí é nítido a diferença da energia vital dos tomates que tiveram um tratamento energético com o tomate com agrotóxico. Podemos dizer que as aparências enganam, então. Completamente. Porque um tomate lindo no mercado, eu acompanhei toda esse trabalho de doutorado. Sim. Esse tomate lindo no mercado, mas cheio de agrotóxico, ele nem se compara, às vezes, a um tomatinho pequeno e cheio de energia vital. Sim. Orgânico, né? É muito interessante. E existem vários estudos, não relacionados à energia vital, mas relacionados a nutrientes, que eles comparam, então, os produtos orgânicos com produtos da agricultura convencional, que eles chamam de agricultura convencional, essa que usa agrotóxicos e tudo mais. Sempre os produtos orgânicos têm mais nutrientes. E agora, nessa tese, eu mostro que o produto orgânico, ainda adicionado um tratamento energético, além de ter mais nutrientes, tem mais energia vital, que tem uma importância enorme para a nossa célula. Muito bom. E para
vibração do nosso corpo. Isso, para não adoecermos, Para né? não adoecermos. Vamos chegar a um período onde não vamos mais adoecer, né? E Maria Cristina, agora vamos falar um pouquinho sobre constelação familiar, que tu também é consteladora, atende lá na clínica com os atendimentos individuais e em grupo, né? Também tem o teu curso de formação de consteladores. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as leis do amor, as leis da constelação. Vamos lá. Que também falam sobre campo de energia, né? Hoje a gente está aqui mergulhado nas energias, né? Mas é muito interessante porque campos de energia, algumas pessoas que são muito sensíveis conseguem visualizar isso, mas a grande maioria não visualiza, mas sente, né? E as constelações familiares, então, a base delas é justamente sobre as ordens do amor, né? Que são leis sistêmicas. E quando a gente fala de leis sistêmicas, são leis naturais em todas as inter-relações que existem, desde as relações familiares com a nossa família de origem até com relações mais no nível do trabalho, com as nossas emoções, como nós nos relacionamos com elas, com a questão do dinheiro. Tudo dentro desse campo sistêmico a gente olha a partir dessa lente das ordens do amor. E para iniciar, então, a primeira ordem do amor, a gente fala que é a necessidade do pertencimento. Necessidade de pertencimento fala sobre os vínculos, exclusões, abandonos, rejeições em nossos sistemas. Depois nós temos a necessidade do respeito à hierarquia. Respeitar a hierarquia é falar sobre dar lugar a quem veio antes, a quem é maior. Quem veio depois é menor. E, por último, o equilíbrio da troca entre o dar e o tomar, que é a base de todas as relações. A gente vive se relacionando o tempo todo com esse movimento de buscar um equilíbrio entre o dar e o receber, o dar e o tomar. Muito interessante. Eu também estudei constelação familiar e essas 3 leis, elas são aplicadas a tudo. A todos e a toda a nossa vida. Exatamente. Né? Elas podem ser aplicadas nossa, é um conhecimento fantástico, assim. E quando a gente fala sobre o amor, muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas o que é o amor, né? O amor é uma energia. E o amor é uma energia, e energia é ação e movimento. Então, o tempo todo, nós estamos num movimento dentro das nossas relações que harmonizam ou desarmonizam. E quando desarmonizam, a gente justamente tem essa indicação de fazer uma constelação familiar, porque nós conseguimos visualizar qual é o emaranhamento que está por trás dessa desordem que acontece. Né? Então, muitas vezes lá, quando a gente fala sobre pertencimento, por exemplo, a gente vê exclusões dentro daquele sistema. Exclusões de filhos, por exemplo, que não nasceram, natimortos, abortos, ou então a questão dos vícios, né? Geralmente, as pessoas que têm algum tipo de vício, elas são excluídas, muitas vezes até por vergonha do seu sistema, o sistema familiar não aceita, né? E aí tem uma série de situações que a gente visualiza que existe essa desordem sobre o pertencimento. E enquanto essa ordem não for trazida para o sistema, padrões vão se repetir, histórias, destinos vão se repetir. E muitas vezes a gente vê assim, eu não sei por quê, as coisas sempre acabam acontecendo de tal maneira. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo acontece para mostrar que algo precisa ser visto. Enquanto aquilo não for visto, vai permanecer se repetindo, acontecendo. E depois disso, nós temos a questão do respeito à hierarquia, só para dar um exemplo, né? Muitas vezes, a gente lá, criança, nasce observando a relação do nosso pai e da nossa mãe, e a gente vê que existe alguém que é mais vulnerável nesse relacionamento. E, por exemplo, vamos lá, diga
Digamos que o pai tem um comportamento que aos olhos do filho aquele comportamento não é bom e o filho diz, e o meu pai não faz nada certo, né? Tudo que ele faz é errado. Quando eu for pai, eu vou ser um pai completamente diferente do meu pai. Aí eu já estou transgredindo essa lei do respeito à hierarquia. E muitas vezes a pessoa chega na constelação e diz, mas Cris, como que eu vou aceitar esse comportamento do meu pai ou da minha mãe, se me prejudicou tanto, se foi tão dolorido acompanhar, né, esse comportamento, esse processo. Não é sobre concordar, é sobre aceitar. Não cabe a nós julgar e dizer se a gente concorda ou não, mas a gente tem o dever de aceitar. Por quê? Porque eles são maiores, eles vieram antes. E o que eles tenham feito com aquilo compete deles. Aí talvez a gente fica mais leve nesse lugar e consegue olhar com outros olhos para o nosso pai e a nossa mãe. Eu vejo que os padrões, eles se repetem, né? E as crianças estão sempre muito a serviço do sistema, para mostrar o que precisa ser visto, olhado, como tu falaste, né? Exato. E as patologias também se repetem, né? Eu atendo muito pessoas que vêm dessa carga do sistema familiar. E aí precisa separar o que é meu e o que é do outro. Eu indico muito a constelação familiar dentro dos meus atendimentos também, né? Porque nós temos mapas transpessoais, eu até já havia falado sobre isso em outro podcast, que nós guardamos no corpo as informações, as sobrecargas do nosso sistema familiar. Então, quando a pessoa carrega um mapa transpessoal, é muito pesado para ela, uma sobrecarga enorme. E quando a gente alivia, estimula o corpo a liberar aquela memória, a primeira coisa que o paciente diz é que alívio, porque ele está liberando a dele, a carga dele e também a carga do sistema que ele carrega, né? E logo indico também a constelação para fazer esse movimento, né, para o sistema familiar. E dentro desse movimento da constelação, a gente vai tomando uma consciência maior, né? E na tomada dessa consciência maior, isso vai reverberando para o nosso corpo. Então, a gente sente justamente esse soltar essas cargas pesadas que muitas vezes a pessoa está carregando ali durante muitos anos. E também trabalhar o perdão, né? Porque eu acredito que a energia do perdão, ela é uma energia fundamental para que a gente consiga transformar esses padrões. Perdoar a si, perdoar ao outro, perdoar o seu sistema. E trabalhar o perdão também é sobre amor, né? Que é a energia da ação, do movimento necessário para a gente conseguir mudar aquilo que está em desordem, que nos desequilibra. Eu olho para o pai, para a mãe, eu honro, eu aceito, eu solto e sigo. Isso, com aquilo que é meu. Isso. E aí eu consigo estar no meu lugar. E consigo ir para o meu futuro. Exatamente. Porque se eu não conseguir estar no meu lugar, eu não vou poder executar aquilo que cabe a mim ser executado. E eu não vou nunca conseguir ser o meu pai, a minha mãe, e nem a sombra daquilo que era para mim ser quando eu estou no meu lugar. Sim. Dentro dessa hierarquia, tomar a consciência de que os nossos pais já deram o nosso presente maior, que é a nossa vida, né? E realmente tirar as outras cargas que possam existir, aceitar sem julgar, né? Gui, fala um pouquinho agora mudando da biorressonância que nós não falamos ainda, que é o atendimento que tu fazes lá na clínica. A biorressonância, ela também está relacionada com energia. Qualquer ser vivo emite energia, está emitindo uma frequência. E a biorressonância, ela faz uma avaliação dessas frequências. É uma espécie de uma checagem que eu faço na consulta, no início da consulta, onde eu vou ver como estão as frequências do organismo. Por exemplo, o intestino, como que está a frequência do intestino? Se ela está emitindo uma frequência sadia,
se ela está emitindo uma frequência que pode existir uma patologia, e como eu também estou medindo a frequência que é energia, pode ser que a patologia não esteja ainda instalada. Ela pode vir a ser instalada, mas a leitura da frequência já está acontecendo, a frequência já está no campo e pode vir para o físico. É dessa forma que a biorressonância atua. E esse equipamento também é um equipamento que faz essas leituras. Ele pode emitir frequências sadias também. Se no exemplo que eu dei, o intestino, se ele está desequilibrado, se ele está com inflamação, se ele está com problemas de bactérias ruins maiores do que sadias, eu posso emitir frequências para o intestino para ele buscar o equilíbrio. Então, tem protocolos que eu aplico lá na ZAP que podem ser 10 sessões para uma determinada patologia crônica, 2 vezes por semana, 1 hora de emissão de frequência positiva. Paralelo aos tratamentos com homeopatia, que vão trabalhar daí a pessoa como um todo, e fitoterápicos que podem ser específicos, por exemplo, alguns fitoterápicos específicos para o intestino, continuando no exemplo do intestino. E por que essa preocupação também tão grande com o intestino? Porque o intestino ele é um órgão assim, muito importante. A partir do momento que você começa a ter problemas nele, inflamações, começa a ter permeabilidade do intestino, o organismo começa a atacar essas bactérias, e aí começam a surgir todas as doenças crônicas. Muitas doenças crônicas iniciam no intestino, em função da inflamação do intestino. Outra questão do intestino, a nossa imunidade, ela é criada no intestino. A serotonina que o cérebro precisa, 90% é criado no intestino. Então, olha a importância de ter um intestino sadio, e até as questões emocionais podem também estar relacionadas com um problema no intestino, porque tem uma comunicação muito grande nesse eixo intestino-cérebro. E a biorressonância, então, ela vai fazer essa avaliação inicial, que aí depois eu estudo mais detalhadamente para definir as formas de tratamento. Ou seja, a condição do nosso intestino interfere no nosso corpo de uma forma integral, assim. Todos os órgãos, de alguma forma, sofrem interferência da condição como está o nosso intestino e das nossas bactérias, né? De como estão a nossa flora intestinal. Tem um post muito interessante no teu Instagram que fala sobre você é o que você come, da questão das bactérias, né? Do intestino, que geram um tipo de fome de alguns alimentos específicos. É alguma coisa assim, né? Aí entram os parasitas, né? Uhum. Que também na biorressonância se identifica se tem parasitas ou não, e aí é feito o tratamento. E os parasitas, eles podem... Aquela vontade de comer doce, às vezes, não é sua. Não é sua. É do parasita que está lá dentro do intestino. Por isso que a alimentação, a gente fala de comer fibra, né, da importância, não só para energia vital, para nutrição, mas as bactérias boas, elas precisam de fibras. Então, para você manter as bactérias boas da flora intestinal saudáveis, precisa ter alimentação de fibras. Se não tiver, elas começam a comer a parede do intestino. E aí começam a criar permeabilidade do intestino. E o tipo de alimento também vai gerar bactérias, alimentos industrializados, processados.
geram outro tipo de bactérias na nossa flora intestinal. Por isso, intestino sadio, microflora adequada. Aí, no tratamento, eu sempre utilizo lactobacilos para repor os lactobacilos, para ter a microflora mais saudável possível. Isso é muito interessante, né? Nós podemos aumentar a imunidade do corpo, então, trabalhando no nosso intestino. E as pessoas, geralmente, elas estão em estágios pré-inflamatórios. Elas chegam, né, para fisioterapia, para microfisioterapia, com o corpo inflamado. Sim. E de uma forma geral, tu olha para a pessoa, tu vê que o corpo dela tá qualquer coisa vai inflamar, né? Pode ser uma garganta, pode ser uma tendinite, pode ser, enfim. Por quê? Porque ela tem que mudar essa questão da alimentação dela e deixar o corpo menos inflamado. E aí nós conseguimos resolver, às vezes, uma inflamação num tendão, né? Está totalmente relacionado com a alimentação. Sim. Sim, as questões emocionais estão relacionadas. O Dr. Nelson Modesto, que ele é na verdade, meu professor na parte de biorressonância, ele afirma que um paciente que está em tratamento psiquiátrico, ele não sai do remédio se não tratar primeiro o intestino, para ver a importância que tem o intestino, não só na imunidade, na saúde, mas nas questões mentais. Muito bom. Bom, pessoal, nós estamos indo para o final do nosso podcast e vocês querem colocar algumas considerações finais? Então, eu gostaria de convidar quem está nos assistindo a vir participar dos nossos cursos de Reiki, cuidar bem da sua energia, que é a maior demonstração de amor próprio. Faça contato com a ZAP, deixa o teu nome. Lá na ZAP a gente avisa quando tiver os níveis 1, 2 e 3 do curso de Reiki, já para iniciar, né, esse novo ano que se aproxima, cuidando desse corpo de energia, buscando o equilíbrio, a homeostase desse corpo de energia para que também possa se sentir bem no campo físico. E também deixando o convite para olhar para os seus emaranhamentos através das constelações familiares, né, Cris? Que a gente está aqui justamente para te ajudar a superar todos esses emaranhamentos e viver uma vida mais leve, com mais fluidez, com mais alegria e prosperidade. Isso aí. Bem, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo energético, né? E quem tiver mais interesse em conhecer, né, em ampliar os seus conhecimentos sobre energia vital, sobre alimentos, como eles impactam a nossa saúde, essa palestra, o link dela está disponível no meu Instagram, Dr. Gui Alexandre Krelink. É só entrar na bio do Instagram. Também está disponível no Instagram da ZAP Reequilíbrio o link para assistir a palestra. E eu gostaria de dizer que nós estamos aí com vários podcasts no nosso YouTube da ZAP Reequilíbrio que vocês podem assistir porque tem muita informação dos profissionais da equipe ZAP. Então, gostaria de agradecer, muito obrigado por vocês terem vindo. E até a próxima.